Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais essa explicação visual feita pela Ford College. Na nossa última exploração, a gente construiu juntos uma invocação entre programas, ou CPI, bem básica. A gente viu como um programa chamador invoca um receptor, atualiza um estado compartilhado e passa aquele famoso PDA, o endereço derivado de programa, como assinante. Mas olha, na engenharia de software, fazer o caminho feliz funcionar é só o começo da brincadeira. Hoje, nós vamos vestir o nosso jaleco de engenharia forense. Vamos investigar a fundo o que acontece quando essas invocações quebram, dão erro ou sofrem algum tipo de ataque. A gente vai aprender a diagnosticar problemas complexos de código e, claro, a instalar as válvulas de segurança certas para a nossa infraestrutura não desmoronar sob pressão. Vamos lá? Sabe aquela lei universal do desenvolvimento, né? Ah, na minha máquina funciona. Os protótipos sempre rodam perfeitamente nos testes básicos. O caminho feliz é lindo, os dados fluem, os testes ficam todos verdinhos, mas o mundo real é caótico. Quando você faz o deploy de um smart contract lá na mainnet da Solana, ele vai enfrentar um ambiente bem implacável. Os usuários vão enviar dados mal formados, contas bizarras e inesperadas vão aparecer e, de repente, bum, ocorre uma falha catastrófica no programa. Então, a grande questão aqui não é se o seu código vai quebrar, mas sim como a gente vai lidar com a situação quando isso acontecer. E para isso, temos um plano de ação super claro para hoje. 1. Bem-vindos ao mundo real. 2. Isolando o problema. 3. Tratamento de erros. 4. Segurança nas invocações. E 5. O relatório de depuração. Certo, vamos mergulhar na seção 1. Bem-vindos ao mundo real. Conectar programas através de CPIs é meio como abrir portas entre dois edifícios de alta segurança. É incrível para colaboração, claro, mas ao mesmo tempo isso expande drasticamente a nossa superfície de ataque. Novos modos de falha começam a dar as caras. Aqueles errinhos que simplesmente não existiam quando o programa rodava isolado, agora viram rotina. E para construir sistemas que sejam verdadeiramente robustos diante desses desafios todos, a gente precisa aprender a orquestrar e observar uma falha controlada. Sério, não dá para ter medo do erro. Na verdade, a gente precisa criar testes que falham de propósito, sabe? Passar conta do programa errado ou esquecer uma semente obrigatória de um pedido propósito só para ver como o sistema grita. Dominar essa arte de quebrar o seu próprio código é, literalmente, o primeiro passo para torná-lo inquebrável. Beleza, passando para a seção 2. Isolando o problema, análise forense de bugs. Bom, a falha aconteceu, a tela ficou vermelha, a transação foi revertida. Agora a gente entra de cabeça na fase forense da investigação. A pergunta que não quer calar é como achar o local exato do erro no meio de um mar de código e milhares de linhas de execução. A resposta está nessa metodologia de depuração de 4 passos. Presta atenção, tudo, absolutamente tudo, começa com a reprodução. Se você não consegue reproduzir o erro de um jeito consistente, você não consegue consertar. Ponto. Depois, a gente isola o problema, tirando todo o ruído em volta. Só então a gente aplica a correção de fato e, por fim, a gente verifica implacavelmente, para garantir que esse bug não vai voltar dos mortos. Mas lembra, tudo começa com teste que falha de maneira confiável. Investigar a origem do erro exige que a gente varra o local do acidente com a baita atenção aos detalhes. O primeiro passo aqui é inspecionar os logs da transação, caçando aquele primeiríssimo erro relatado. É vital saber distinguir entre uma falha de runtime, tipo uma conta que não está marcada como gravável, ou a falta de um assinante, e um erro de nível de programa. Se o programa que a gente chamou retornar um erro customizado, a gente precisa pegar aquele código misterioso e mapear de volta para o enum de erro original. Só assim a gente descobre exatamente qual validação que falhou lá dentro. Olha, eu sei que é super tentador tentar consertar o código no meio daquele teste gigante, cheio de contas e instruções. Mas o conceito de reprodução mínima dita que o único jeito de expor a verdadeira causa raiz de um bug é remover, sem dó nem piedade, todo o código que não tem relação com o problema. É como limpar uma cena de crime para focar só na evidência principal, sabe? Quando o teste falha no cenário mais microscópico possível, a solução geralmente pula na nossa cara. E isso nos leva à seção 3, tratamento de erros. Como a gente lida com essas falhas? Com o culpado já isolado, a gente muda do diagnóstico para o tratamento no código mesmo. O foco aqui é como o nosso programa chamador lida com as falhas que vêm do programa chamado. Bom, de um lado a gente tem a catástrofe iminente, o temido unwrap e os pânicos repentinos. Gente, usar essas funções em produção é tipo tentar resolver um problema puxando o cabo de energia da tomada. A transação simplesmente aborta e ninguém entende o porquê.
Do outro lado, a gente tem a abordagem elegante e segura, mapear os resultados com tratamento de erros. Traduzir os erros do programa chamado em erros contextuais, que façam sentido, evita o pânico e permite que a rede e os usuários entendam exatamente o que deu errado. Fica muito melhor. Muito bem. Seção 4. Segurança nas invocações. Aquelas defesas que são absolutamente indispensáveis. Tratar erros é crucial para a estabilidade, claro, mas a gente não está lidando só com falhas acidentais de usuários bem intencionados, né? A gente precisa impedir que atores maliciosos puxem as alavancas erradas e comprometam o nosso estado compartilhado. Então, o ponto crucial aqui é: a confiança cega é a maior inimiga da segurança. Existem verificações de segurança inegociáveis que todo programa precisa executar. É obrigatório validar explicitamente quem é o proprietário de cada conta que entra. Para os PDAs, é vital checar se as sementes e o bump correspondem exatamente à derivação que a gente espera. Você nunca, jamais, deve confiar apenas no runtime. A validação rigorosa direto no seu código é o seu principal escudo. E já que estamos falando de escudos, o princípio do privilégio mínimo tem que ser aplicado sempre. Na hora de configurar a instrução da sua CPI, marcar apenas as contas estritamente necessárias como graváveis é fundamental. Pensa comigo, por que dar acesso de escrita à casa inteira se a visita só precisa ir na sala de estar? Fazer isso encolhe massivamente o raio de impacto de qualquer vulnerabilidade que possa existir e ainda simplifica absurdamente a sua vida na hora de debugar caso algo dê errado. Quase lá. Seção 5. O relatório de depuração. Como documentar as nossas evidências. Depois de investigar a fundo, tratar os erros e adicionar toda aquela segurança defensiva, não basta virar e dizer, tá consertado. Na engenharia, a gente precisa de provas. A gente precisa compilar essas descobertas em um relatório formal. Um bom relatório não vive de opiniões ou achismos, ele vive de evidências concretas. Você vai precisar dos logs brutos da falha inicial para registrar o crime, vai precisar do código daquela reprodução mínima que a gente falou para provar que a vulnerabilidade foi de fato isolada, vai precisar também do diff exato do código corrigido, mostrando a ação que você tomou, e por fim, os logs de saída do teste novo passando, aquela luzinha verde maravilhosa da vitória. E isso ilustra de forma brilhante qual é o critério de sucesso de uma sessão de depuração. É um checklist bem rigoroso, olha só. Primeiro, a falha foi reproduzida com um erro claro? Sim. Segundo, a causa raiz foi mapeada até a origem exata? Sim. Terceiro, a sua correção compila bonitinho sem quebrar o resto do sistema? Sim. E quarto, a verificação confirma que aquele problema original sumiu de vez? Bom, se a sua tabela estiver completa assim, meus parabéns, o trabalho foi muito bem feito. Chegamos à nossa última sessão, recapitulação e próximos passos. Só para fixar, visibilidade é essencial, verificações de segurança são obrigatórias e documentar as evidências garante a estabilidade de tudo. Agora que a gente dominou a segurança e os erros de CPI, eu vou deixar uma provocaçãozinha aqui para o futuro. E quando os problemas não estão apenas na lógica do código, mas lá na estrutura invisível dos dados? Como será que o layout de memória em nível de bytes e as regras de ownership do Rust afetam esses sistemas de baixo nível? Bom, esse vai ser o nosso próximo grande mergulho. Pessoal, lembrem-se de que este conteúdo foi trazido até vocês pela Ford College. Se você quer se aprofundar ainda mais na engenharia Web3 e dominar essas estruturas avançadas, dá uma passada no site Ford College. Muito obrigado pela companhia em mais essa investigação forense e até a nossa próxima explicação visual. Tchau, tchau!